Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui firmes no nosso propósito, estudando os 150 salmos da Bíblia Sagrada, e hoje vamos estar aqui meditando um pouquinho no salmo de número 78, que é o salmo de Asaf. Meus queridos, esse salmo ele é bastante grande, ele contém 72 versos, então não estarei aqui trazendo todos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo, mas estarei aqui selecionando alguns versos, tá bom? Que é o centro aqui do salmo, para que você possa estar entendendo o que o salmo está querendo nos dizer, tá bom? Vamos aqui para o verso 1 ao 2, que diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Meus queridos, aqui Asaf, ele diz, aqui que Deus falaria em parábolas, ou seja, enigmas. Vemos até no Novo Testamento, Jesus, quando ele estava ali diante das multidões, ele sempre usava, ele usava muito parábolas, enigmas, ali para falar com o povo. E até mesmo seus discípulos, ao ver Jesus ensinando em parábolas, eles não conseguiam entender o que Jesus queria dizer. Então os discípulos, eles vinham no particular de Jesus e perguntavam: Mestre, o que o Senhor quis dizer quando o Senhor falava isso e isso diante da multidão? Então Jesus, ele explicava para os seus discípulos, de uma forma clara, para que eles pudessem entender. Querido ouvinte, você pode ter certeza que Deus falará com você em parábolas. Deus falará conosco. Pode acontecer de um dia você ir na igreja ou até mesmo em redes sociais, um exemplo, como aqui mesmo no YouTube, você ouvir a palavra de Deus, e quando você ouve, você fica pensando assim, mas qual é o significado daquela palavra? O que essa palavra quer dizer? Ou seja, ali é parábola, é enigma, então é mais difícil da pessoa entender. Então, o que você precisa fazer? Você não pode desistir, porque tem aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus em parábola, em enigma, e diz assim, eu não entendi, vou deixar para lá. Ou abre a Bíblia e não conseguiu entender o que a Bíblia estava querendo dizer, fecha a Bíblia e fala, não vou ler mais não entendi nada, deixa para lá. O que você precisa fazer? Você não entendeu? Ora e fala, Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, coloca pessoas na minha vida, pessoas cheias do Espírito Santo, para que possa me ensinar a tua palavra, para que eu possa entender. E meus queridos, eu te faço uma pergunta. Quando você foi para a escola, você já sabia de tudo? É claro que não. Quando você foi para a escola, você sabia tudo que estava nos livros? Geografia, história, português, Você já sabia de tudo? Claro que não. Você precisou de quê? Você dependeu de professores capacitados, preparados para te ensinar. Então, da mesma forma é Deus, Ele não vai descer do céu para ensinar a palavra dele para mim e para você, mas ele também tem os seus professores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que têm uma vida consagrada, uma vida no altar, uma vida de comunhão com Ele, que pode estar te ensinando a palavra dele, Então, meus queridos, nem todas as pessoas que lêem a palavra de Deus vai conseguir entender. Tem aquelas pessoas que Deus já preparou, Tem aquelas pessoas que Deus já preparou, que quando ela lê a Bíblia, o Senhor já abre as portas da palavra e aquela pessoa ela tem facilidade para entender o que a palavra de Deus está querendo dizer. Ela tem facilidade para ensinar a palavra de Deus. Então essas pessoas são preparadas, pessoas escolhidas por Deus
para ensinar a sua palavra. Amém? Vamos aqui para o verso 12 ao 14, que diz assim: maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas passassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Olha só, aqui Asaf, ele está contando, né? Na verdade, ele está lembrando das maravilhas que Deus operou lá no passado. Lembra que eu falei aqui ontem sobre a forma como Deus abriu o mar vermelho? Lembra que eu mencionei um pouquinho para vocês? Você que não ouviu, está no Salmo 77, o que eu trouxe ontem aqui no canal, tá bom? Então, meus queridos, aqui Asaf está dizendo, falando um pouquinho do cuidado de Deus. Olha só, Deus conduziu o povo ali no deserto, mas não foi somente colocar o povo no deserto. Deus cuidou do povo no deserto. Então aqui eu aprendo uma importante lição. Há desertos na nossa vida que é nós mesmos que procuramos e entramos. Então Deus não se responsabiliza. Mas mesmo assim, Ele é misericordioso e Ele ainda nos ajuda lá na frente. Mas há deserto que o próprio Deus Ele nos coloca. E quando Ele nos coloca no processo, Ele cuida de nós no processo e nos tira do processo no tempo dele. E aqui vemos, né, o cuidado de Deus. Durante o dia, sabemos que no deserto o calor é insuportável, é escaldante, fora os animais peçonhentos, venenosos que há, como escorpiões, né? Muito perigo, mas Deus cuidava do povo. Eram muitas pessoas, meus amados, crianças, bebês, mulheres que amamentavam, idosos. Imagina, era uma multidão muito grande. E a palavra do Senhor diz que durante o dia Deus enviava uma coluna de nuvem ali somente em cima do povo, sobre o povo, para o sol não queimar aquele povo. Olha só o cuidado de Deus. E durante a noite, ainda tem mais, durante a noite, Deus enviava uma coluna de fogo. Irmã Dani, para quê? Para mostrar o caminho para o povo ia seguindo aquela coluna de fogo e para aquecê-los do frio, porque sabemos que à noite, no deserto, o frio é insuportável. Então aqui vemos o cuidado de Deus. E tem mais, você quer saber mais? Os sapatos não envelheciam no pé. Né? As crianças ali que tinham seu sapatinho, de acordo que a criança ia crescendo, o sapato ia crescendo de acordo com o tamanho do pé. A roupa do corpo não ficava velha, não rasgava. O cuidado de Deus. Querido ouvinte, saiba que nesse deserto que você está passando, o cuidado de Deus é sobre a sua vida. Nada vai te faltar, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu provedor. Aleluia. Vamos lá para o 25 ao 33. Diz assim: a cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. O povo de Israel, meus queridos, era um povo escolhido de Deus, mas era um povo muito ingrato. Mesmo contemplando todas as maravilhas que Deus havia operado, como tirou eles do Egito com mão forte, enviando as 10 pragas, Deus mostrando o seu grande poder
abriu o mar vermelho, né? Mesmo o cuidado de Deus, e o povo ainda era totalmente insatisfeito. Nada estava bom para eles. Eles não pediam com humildade, tipo, Senhor, nos ajuda, Senhor, estamos com fome, não. Pedia com arrogância. Eles eram muito ingratos. Então, eles pediam, queremos pão, estamos com fome. Aí sabe o que Deus fez? Mandou o maná do céu. A Bíblia diz que descia como um caroço de coentro, sabe? Você conhece coentro? E ali ele escolhia, quando eles acordavam de manhã, estava ali, né? E ele juntava e amassava e fazia os seus pães. Aí então, quando eles estavam com a barriga cheia, começava a reclamar e murmurar. Estamos enjoados de comer pão, queremos carne. E aí então, Deus enviava ali, muitas codornizes, né? Deus enviava um vento e levava várias codornizes e fazia elas perder a força e cair no meio do arraial onde o povo de Israel estava. E quando aquelas aves caíam, eles pegavam, matavam e cozinhavam e se fartavam. Mas aqui está dizendo que quando a boca deles estava cheia de carne comendo, mesmo assim, eles ainda não estavam satisfeitos e a ira de Deus se acendeu sobre aquele povo. E a Bíblia diz que Deus matou muitos. Deus matou, Deus enviou praga, Deus enviou serpente venenosa no meio do povo para picar o povo. Enfim, meus irmãos, então aqui aprendemos que a insatisfação gera a murmuração e a reclamação. E todas essas coisas provocam a ira de Deus. Então precisamos ter muito cuidado. Vamos aqui, meus queridos, para finalizar, versos 70 ao 72. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Aqui vemos, né, para resumir, que aqueles que provocaram a ira de Deus pagaram um alto preço e pagaram com a própria vida. É isso mesmo. Meus queridos, precisamos ter muito cuidado, porque se a gente provocar a ira de Deus, depois não tem como escapar, não. Quando Deus acende a sua ira, ele é tardio em irar. Demora ele ficar irado, mas quando ele se levanta mesmo para castigar, o negócio fica estreito. Então, todas aquelas pessoas que reclamou, murmurou, que não se arrependeram, aquela dureza de coração, porque tem que ter arrependimento, mas tem pessoas que preferem se apegar à reclamação e à murmuração e não quer se arrepender. E é como se Deus fosse obrigado a fazer o que ele quer. Não tem Deus como seu Senhor, mas como seu empregado. Então, Deus castigou, Deus matou muitos. Mas aqui finaliza dizendo que todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus, Deus cuidou, Deus preservou com vida. Amém, querido ouvinte? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.